Espiritualidade hindu ou misticismo Shaiva, de Caxemira, do qual eu preconizo. Falo sempre disso, sempre, sempre, sempre. Minha vida inteira, se alguém olhar um vídeo meu de 15 anos, 20 anos atrás, vai ouvir e assistir eu falando a mesma coisa devido à minha ideologia pessoal com o Sr. Shiva. Inquestionável, inquestionável. Porque eu não mudei de assunto. Quando eu me refiro à espiritualidade, eu sou a pessoa que eu não mudei de ideia, desde quando eu comecei. Eu tenho uma fidelidade com a minha tradição, eu tenho uma fidelidade com os preceitos dos quais eu aprendi com a minha guru. Então isso foi o que me realizou e isso é o que me leva para frente, sempre. Assim, firmado, alicerçado em tudo o que eu vejo como realidade espiritual, que é o que eu gravo nos meus vídeos. E às vezes quando eu gravo, faço essas gravações, é para alertar e para exortar que as pessoas mudem de margem, saiam do lado da margem, vá para o outro lado. Tá? Quando vocês ouvem um vídeo, ficam aí achando que estão melhorando daí de onde vocês estão. Por causa de um vídeo de 3 minutos, vocês não estão melhorando. Vocês só estão, como eu disse, assimilando uma ilusão idiótica da qual eu dei uma instrução para exortar. As pessoas não mudam e querem entender, segundo a ótica delas, o que eu estou falando. Um exemplo disso é um texto aqui que me fizeram uma pergunta inclusive muito cuidadosa, uma pergunta carinhosa, inclusive, mas é uma pergunta contraditória, como sempre, porque eu sempre estou expressando um ponto de vista da onde? Da tradição hindu. Qual é a visão que eu uso? É qualquer uma, eu misturo tudo e falo e coloco? Não, eu tenho um padrão. Eu gravei um vídeo falando que as coisas têm um padrão. A ciência tem um padrão, por quê? Qual que é o padrão? Ela foi fundamentada primeiro. Ela foi organizada, foi gasto tempo de pessoas durante a vida para agregar conhecimento e agregar dados pesquisados e maturação para a ciência ser formada. Toda a ciência é assim. A tradição que eu sigo, a mesma coisa. Ela é científica por isso, porque ela vem de tempos imemoriais sem se contradizer com a ciência atual. Se você falar desde a divisão do átomo, a divisão dos continentes, a distância da Terra com a Lua, a tradição vai ter esses dados. Então, ela não se contradiz com a ciência atual, né? Porque a Índia vem um pouco antes dessas convenções científicas, né? Se falar de psicologia, se falar de psiquiatria, a tradição não vai se contradizer com isso, com esses padrões medidos hoje na ciência. O que vai ter de diferente são os nomes modernos, que são dados aos sintomas nos quais as pessoas medem. E existem muitas, na maioria das vezes, o que é meio estranho a mim, é que muitas das vezes quando eu estou falando, as pessoas querem trazer para elas a realidade que elas têm, não a que eu estou expressando. Tem uma diferença, pessoal. A realidade que eu expresso é aquela que eu vivo já metade da minha vida. Quando a gente vive metade da vida uma coisa, você tem dois problemas, duas características. Ou você se estragou todo e não entendeu nada, ou você se alicerçou, se fundamentou naquele caminho. É o meu caso, né? Eu tanto prezei pelo estudo científico como o estudo iniciático, os dois. Isso é bem raro de acontecer. Então, quando eu expresso um vídeo, vocês precisam melhorar o quê? A sua absorção. Se você não tem uma absorção, vamos dizer, uma clareza mental, o que você tem que fazer? Atravessar a margem. Se você está olhando para algo do outro lado da margem e está interessado, pega um barco mental, uma psicologia, uma atitude, o barco quer dizer uma atitude, atravessa para o outro lado, vai para o outro lado, em vez de você fazer questionamentos sem sentido, às vezes infundados, aqueles questionamentos vagos. Eu sempre falo isso. E quando eu estou falando isso, eu não estou menosprezando ninguém, eu não estou diminuindo ninguém, eu só estou dizendo que se está vago é porque algo está ruim, está muito ralo, sabe assim? Algo não foi construído em você muito bem. Porque eu estou falando algo da experiência que eu adquiri, além de estudos, de exames que eu faço até hoje, eu tive como é que fala? Todo mundo que passa por uma experiência cabal de aferição sobre algum desenvolvimento, seja qual for, medicina, administração, filosofia, tem gente que teve sobre a física, sempre tem um professor, sempre tem alguém. Eu tive um guru. Além de eu ter um guru, eu fui para a via acadêmica, né? E defendi em locais onde as pessoas tinham peso para isso, né? Não defendi um textinho qualquer aí, que todo mundo aprova e pronto, você ganha um certificado.
Então, quando a gente grava um vídeo pensando que está comunicando para pessoas que estão entendendo. E tem pessoas que não estão entendendo porque elas absorveram informações ruins a vida inteira e pagaram por elas. Isso é que é a parte boa, né? Elas, além de absorver informação ruim, elas pagam, gastam tempo nessas coisas ruins. Quando tem algo proveitoso, e eu imagino que o que eu falo é proveitoso, exatamente por eu estar falando há muito tempo, e estar convicto há muito tempo, porque o que eu vejo hoje? Eu vejo muita gente mudando de lado. Você está de um lado da calçada, daqui a pouco não está conveniente, você vai para o outro lado. E é assim, fica zanzando de um lado para o outro e achando que está influenciando as pessoas dessa forma. Eu não faço isso. Eu sou bem atinado, bem alicerçado no que eu estou falando, né? Porque é experiencial o que eu vivo. Não é só teórico, é experiencial. Experiencial é bem diferente, né? Assim como a ignorância também é experiencial. Porque a ignorância é assim, é como apagar uma luz e você ficar no escuro. Pronto. Intelectualmente você está no escuro. Ignorância é isso. Está no escuro, tateando, tentando se achar, tá? E querendo andar no escuro, ou com pouca luz, bem pouca luz. Aí quando você acende uma luz do outro lado, você fica olhando aquela luz ali, mas não vai até lá. Você fica de longe, no escuro, porque está acostumado com o escuro, né? É assim que funciona a realidade das pessoas, da maioria das pessoas. E eu estou dizendo tudo isso por quê? Porque sempre que eu comento, é comum que as pessoas façam comentários, alguns mal educados, outros grosseiros, e outros são perguntas da curiosidade humana, mas às vezes, sempre, eu tenho uma surpresa, que é os altos enganos que as pessoas têm na mente delas. Só me assusta as pessoas serem adultas e estarem com tantos enganos, isso me chama atenção muito. Para mim, uma pessoa, se ela chegar nos 25, 30 anos, ela tem que estar com a vida bem alicerçada, senão os próximos anos vão ser bem difíceis. O que você não definiu aos 25 anos, você não vai definir aos 30, porque você já chegou ali viciado. Aí você chega nos 30, aí os 30, que é o ápice da vida, 30, 35 anos, o que você não resolveu até ali, vai ficar mais difícil aos 40. Então o que você vai fazer? Absorver enganos. Absorver algo que você passa a concordar para fazer parte de um grupo, e depois fica reclamando das coisas que não dão certo. Ou talvez não reclame porque nem enxerga que não dá certo. Então, se a pessoa enxergar, ela vai ter como questionar, ela vai além um pouco, tá? E quando a gente coloca um assunto com propriedade, temos um dilema. O dilema é que as pessoas não estão entendendo, uma parte das pessoas. Eu sempre estou ouvindo alguém dizer assim, eu não entendo muito o que você está falando. Então passa para o outro lado da margem, vai lá aprender, vai lá beber da fonte. Se tem algo ali acontecendo, vai até lá, né? Vocês não se mexem. E isso é mais complicado, né? É mais assim, como é que a gente fala? Entranhado já na psique da pessoa não mudar, né? Não querer mudar. Então os vídeos são para estimular que as pessoas se encontrem, que as pessoas se acheguem a esse conhecimento da Índia. Que a gente está se esforçando, que eu tenho me esforçado há anos para falar com uma linguagem única. Eu não estou copiando os outros, eu não estou criando modismo. Isso eu já falo sempre, não é modismo. Eu não estou preocupado em ter 1000 pessoas em volta, eu estou preocupado em pessoas que são alicerçadas, pessoas que foram bem educadas, pessoas que foram bem formadas como ser humano para se achegar a isso, que aí fica mais conivente, né, com os princípios de pessoas de bem, tá certo? Não com todo mundo, nem todo mundo é de bem, nem todo mundo está tão adequado a conhecimento, nem todo mundo está adequado a uma espiritualidade idônea. É por isso que a maioria das pessoas estão se enganando. Elas não se enganam à toa. A Índia fala uma coisa bem absoluta. Eu falo que tem coisas absolutas. E quando eu falo, vocês falam assim, não, não tem nada absoluto. E eu posso dizer com certeza, tem. Uma das coisas absolutas que é bom vocês absorverem, a Índia fala há milênios um termo chamado Shatkaryavada. Shatkaryavada quer dizer, na filosofia hindu, num dos braços de filosofia, que o efeito só existe por causa da causa. Se você chegou num tipo de obscurecimento, de falta de entendimento, é porque você fez tudo na sua vida para chegar nisso. Você não está nisso à toa. Você não caiu de paraquedas e simplesmente está obscuro. Sua vida foi construída assim. Você sabendo menos coisas, você sendo menos interessado em conhecimento, você sendo menos antenado em bons costumes, você é menos interessado em melhorar,
você tem menos esforço, você tem menos disposição para as coisas, para as pessoas, para se inovar, você tem menos disposição para melhorar sua vida, você tem menos disposição para visualizar algo melhor na sua vida. Até ler um texto melhor, você tem menos disposição. É por isso que esse efeito, ele não existe à toa. Esse efeito ruim, esse efeito maléfico que eu chamo, quando eu leio astrologia aí através das mãos, eu chamo de maléfico, né? Quando eu olho essas limitações. E quando eu vejo isso, que é com frequência, eu falo que isso só existe, esse efeito, porque existe uma causa, que é o antes disso. O caminho, essa trilha te levou a isso. É que nem você pegar uma trilha no mato, quando a gente aprende técnicas militares, você vai aprender sobrevivência, você tem uma trilha chamada de azimuth. Sabe o que é isso? É quando você está numa área que você não conhece, mas você finca um objetivo, e você tem que chegar lá. Você tem que focar e chegar. E a maioria das pessoas desistem no meio do caminho desse objetivo. O azimuth é para dar uma direção e você cumprir com essa decisão de chegar no objetivo. Isso chama um azimuth. Vocês, a maioria não tem um azimuth espiritual. A maioria não tem. E por falta do azimuth, né? Fica ruim de chegar na trilha, fica ruim de trilhar. Por isso que se tem muito obscurecimento, por isso que se tem muitos enganos e por isso se tem muitas ideias patéticas. Posso dizer isso assim com muita tranquilidade. E ideias espirituais que eu estou falando, tá? Que as pessoas se vangloriam, assim. Daqui a pouco tem um pessoal falando que está se iluminando, tem um outro achando que está lendo a linguagem do cachorro, tem um outro achando que tem um chip que vai entrar na cabeça das pessoas. Isso aí é o que eu falo, é o resultado seguido de uma causa. Essas ideias patéticas de iluminação, de Kundalini subindo, em pessoas que comem carne, que não falam nem com os pais, que não tem nem amigos, eu vejo isso todos os dias. Todos os dias eu vejo isso. Pessoas que não têm nem amigos, pessoas que não têm o mínimo afeto por nada, né? E elas acham que vão evoluir espiritualmente, elas querem se sentir importante em algum lugar. Quando elas sentem isso, elas estão no caminho escuro, sem direção, sem o azimuth. Vocês agora aprenderam o que é um azimuth, né? É uma direção na qual você tem que chegar num objetivo. Quando eu tenho iniciação, quando na tradição eu tenho um guru, ele me fala a verdade e eu sigo uma trilha no qual ele vai me orientando, eu vou melhorando o meu intelecto. Eu vou melhorando a minha consciência, eu vou melhorando os meus sentidos sensoriais. Tudo isso vai potencializando devido à praxe aplicada de um guru discípulo. Esse processo ninguém quer. Sabe por quê? Porque vai mexer com seus sentidos, vai mexer com a sua pieguice, vai mexer com as suas deficiências. A maioria das pessoas são tão deficientes que elas querem ficar onde elas estão. É mais fácil. A ignorância é muito fácil. Se você ouvir uma música ruim, que tem só uma entonação, né, que é subtônica, e ela pega a massa e todo mundo está dançando uma música horrorosa, essa aí é mais fácil, você está se divertindo e não precisa ser cobrado quando você está nessa condição. Vai para uma espiritualidade que tudo é bagunçado, tudo é patético, tá? Patético, patético mesmo. Ralo, grosseiro, tacanho. Quando você está nisso, não tem questionamento, não tem uma linguagem fundamentada, não tem um assunto produtivo, como esse que eu estou falando agora, que vocês não ouvem nem em curso, nem pagando, tá certo? Quando vocês lidam com isso prova como vocês estão no escuro e sem azimuth, sem direção, sem norte, sem um objetivo. Quando a gente lê um livro, quando lemos um livro, temos um objetivo de terminar um livro e aprender o assunto, escolher o tipo de assunto, escolher o que eu quero absorver na minha mente. A maioria de vocês não escolhem nada, a maioria de vocês seguem o vale da boiada. Eu sempre falo na boiada, e eu posso falar da boiada, tá? Porque eu não guio boiada. Eu instruo pessoas e fundamento o que eu estou falando, né? Eu tenho uma linguagem que define muito bem o que eu estou, define muito bem o objetivo que eu estou definindo, né, para a vida. A maioria das pessoas são sem objetivo. Eu vejo o tempo todo pessoas mudando, como eu disse, de calçada. Elas falam uma coisa
Dá errado, vai para outra, passa para o outro lado da calçada. Aí dá errado ali, tem um buraco, ela passa para o outro lado da calçada. Ela não tem uma linha para andar, ela não tem um norte, ela não tem uma trilha. Eu vejo vocês sempre nisso. É por isso que vocês não vão para lado nenhum. Vocês estão tão intoxicados. Sabe quando a pessoa come de tudo e se intoxica? Aí quando você chega com um prato de comida saudável, você não consegue mais comer? Está tão intoxicado que a comida saudável não serve mais. Olha que interessante. Entendeu? Isso é o que eu tento passar e vocês ficam aí de longe dando pitacos. E alguns pitacos são muito ralos. E alguns ainda criticam de volta, não que a crítica não seja boa, porque crítica é ótimo. Debate é melhor ainda. Quem quiser debater, fica à vontade. Eu sempre falo isso nos meus vídeos. Que sempre querendo achar alguém, né? Para conversar um pouco mais sério, né? E não aparece. Né? Por quê? Porque a maioria das pessoas querem falar para as pessoas ralas, querem falar para as pessoas que estão doentes, querem falar para as pessoas que estão com depressão, querem falar para as pessoas que estão sem objetivo, sem força para realizar nada na vida. E tem pessoas que quando eu falo isso, o meu gato, tem pessoas que quando eu falo isso, elas se machucam até falando em vídeo. Até por transmissão distante elas se machucam. Por quê? Porque ela já está afetada, não sou eu. Eu só estou falando algo para estimular. Eu acho que é importante o estímulo. E é importante a gente melhorar. Todos nós temos que melhorar. Se você tiver uma saúde para cuidar, você cuida dela. É o que você tem para melhorar. Você vai lá e cuida. Se você tiver alimento todos os dias, você melhora o seu cardápio. É isso que você tem. Você melhora. E vira um objetivo. Muito bom. Você não sabe algumas coisas, ninguém precisa saber tudo, mas o essencial você precisa saber. A maioria das pessoas não sabe o essencial. E quando não sabe o essencial, é agora que fica no escuro. Precisa de uma luz que acenda, essa luz intelectual que acenda para que você ganhe uma direção e enxergue um caminho. Você precisa enxergar. Sem enxergar, você não vai conseguir ir para lugar nenhum e fica aí tateando no escuro, fazendo coisas que acha que vai funcionar e nunca funciona. Presta atenção no que eu estou falando. Sempre fazendo coisas que acha que vai funcionar e nunca funciona. Então a ideia é você achar uma direção. Foque em alguém que é uma referência. Você sozinho não vai conseguir. Entendeu? Não vai conseguir. Só pessoas capacitadas conseguem. Até lá, você tem que ter alguém que te inspire. É assim que funciona isso. Ok?